Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar com alguns objetos em 3 dimensões aqui no GeoGebra. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com sólidos de revolução, ou seja, figuras que a gente pode encontrar rotacionando em torno de um eixo. Isso a gente pode fazer tanto com fórmulas pré-formatadas, né, que a gente possa utilizar x elevado ao quadrado menos 2x mais 5. Então, posso pegar essa curva que eu tenho aqui nesse pedacinho, ó, do 0 no x até o 2, e rotacionar essa curva de eixo y ou desse eixo x, e aí eu vou gerar um sólido de revolução. Como eu também posso fazer isso se eu não conhecer essa função, né? Se eu conhecer apenas os pontos, alguns pontos específicos. Daí eu posso usar o comando polinômio para poder gerar essa formulazinha. Então, por exemplo, eu quero gerar aqui uma função de primeiro grau, uma reta, né, inclinada, né? Então, eu vou construir aqui uma reta que sai do ponto 0, 1, que seria o par ordenado com x igual a 0 e o y igual a 1, e ela deve ir até o ponto 2, 2. Então, ele vai construir aqui essa reta que vai do 0, 1 até o 2, 2, passando por esses dois pontos. Só que aí eu posso fazer, por exemplo, alguns objetos em 3 dimensões que eles vão ser pedaços de funções, pedaços de curvas, ou seja, ela vai ser trabalhada só em alguns intervalos. Então, posso trabalhar, por exemplo, com a função do segundo grau. Para fazer uma função do segundo grau, a gente precisa ter 3 pontos, né? 3 pares ordenados. Então, eu vou começar aqui no 2, 2, onde eu terminei o anterior. Vou passar também pelo 2,5, que é ponto que separa a casa decimal até o 4. Vou passar também pelo 4,5. Então, vou construir aqui a minha função, né, com esses 3 pontos dados, né? E aí eu tenho minha função de segundo grau. Depois eu posso construir uma outra função também usando esse comando polinômio. Por exemplo, eu quero construir uma reta, só que uma reta horizontal, paralela ao eixo. Então, se eu pegar esse ponto final que eu botei aqui, o 4, 5, por exemplo, e construir uma reta precisa de 2 pontos, né? Para ter uma reta na horizontal, vou precisar manter o 5 no y e dizer até onde vai aqui o meu x. Eu vou botar do x 10 e o y mantendo o 5 para ele fazer a minha reta. Então, aqui eu construo essa minha função, essa reta na horizontal. Então, aqui eu construí 3 tipos de funções. Uma reta inclinada, uma função de primeiro grau, uma parábola, uma função de segundo grau, e uma reta na horizontal, que é uma função constante. Daí, se eu quiser agora mostrar só os pedacinhos que eu construí, ou seja, a primeira função com x variando de 0 a 2, na segunda função variando de 2 a 4, e na terceira função variando de 4 até 10. Então, eu uso aqui uma condicional para poder construir esses pedaços de funções. Uso um se. Para fazer, quando o x estiver menor ou igual, ou maior ou igual a 0, e menor ou igual a 2, eu quero que ele mostre só a minha primeira função, a função f, que foi os valores de x que eu botei aqui, de 0 a 2. Depois eu boto vírgula se. Aí outra condição, a outra aqui vai do 2 até o 4. Então, 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Vírgula vai ser a minha função g. E por fim, eu quero que se eu tiver do 4 até o 10, os valores do x, 4 menor ou igual a x, menor ou igual a 10, eu tenho essa minha função h, que eu defini. Então, ele vai construir só esses pedacinhos de funções. Se eu apagar aqui a visualização das outras, né, a gente vai ver só esses pequenos pedaços de funções aparecendo. E aí a gente pode rotacionar esses pequenos pedaços de funções em torno do eixo para gerar aí um sólido de revolução, ou seja, uma figura em 3 dimensões. Para poder fazer isso,
Primeiro, a gente tem que abrir aqui a janela de visualização 3D no GeoGebra, aqui no canto superior direito. Eu clico aqui nessas três pontinhos e aí eu vou ter aqui a janela de visualização 3D. Nota que aqui, por enquanto, só está aparecendo a minha curva, ó. Eu ainda não tenho nada rotacionado. Para eu poder fazer essa rotação, eu vou usar o comando superfície. Dentro desse comando superfície, eu posso colocar a minha função com o ângulo que eu quero que ela rotacione, ou posso colocar outros dados também, mas no caso a gente vai usar só esse comando função com o ângulo de rotação. Então, quando eu botar a minha função, eu vou botar ela restrita nos intervalos que eu coloquei, ou seja, se, abre parênteses, 0 for menor ou igual a x, menor ou igual a 2, eu quero a minha função f, que foi a função que eu defini nesse pedacinho, né? E eu vou mandar ela rotacionar uma circunferência completa, ou seja, 2 vezes o π. Então, ele vai rotacionar aqui, ó, a nossa função exatamente naquele pedacinho, ó. Ele vai ficar rotacionado. Aí eu vou só ganhar tempo aqui, vou duplicar a entrada que eu coloquei agora, só que agora ao invés de eu fazer a função de 0 a 2, eu vou pegar o outro pedaço, que é do 2 até o 4, que é a minha segunda função g. Então, essa minha segunda função g, de 2 até 4, também vai ser rotacionada. E aí ele vai rotacionar aqui, ó, aquele meu outro pedacinho. Duplico aqui a entrada do comando superfície, que eu já coloquei novamente, vou pegar o meu outro pedaço, do 4 até o 10. E aí, do 4 até o 10, eu quero que ele rotacione a minha função h. E aí, a gente vai ter aqui rotacionado, ó, a nossa função h. E aí, a gente vai construir aqui um sólido, que, obviamente, esse sólido vai poder ser calculado o volume dele, né, usando lá a fórmula do volume com a integral definida, aqui no próprio GeoGebra. Então, se eu uso o comando integral, ó, eu consigo colocar a função que eu quero com o valor de x inicial e o valor de x final. Então, por exemplo, se você quiser calcular o volume desse sólido que você gerou, você vai botar a sua função, que no caso é a função lá da fórmula do volume, né, com π vezes a função ao quadrado, e depois aonde começa e aonde termina. No nosso caso aqui começa de 0 e vai até o 10. E aí eu teria o volume total desse meu sólido, que aqui parece meio que uma garrafa, um funilzinho, alguma coisa do tipo. Aqui, como eu acabei colocando o comando sem o ser todo, ele construiu em uma constante. Mas aí, ó, eu posso visualizar agora melhor, sem o plano e sem os eixos, esse meu sólido, ó. Consigo ver ele aqui, ó, ele vai ter um volume, e aí você tem o seu sólido de revolução construído, ok? Então, é mais ou menos assim a ideia de trabalhar com figuras em 3 dimensões aqui no GeoGebra. Você constrói as curvas que você quer e depois vai usando o comando superfície para rotacionar. Então, espero que tenha ajudado e qualquer dúvida aí que vocês tiverem, procurem os professores de vocês para tirar as dúvidas.